Boa tarde, pessoal. Hoje a gente está aqui para apresentar um minicurso de introdução à mecânica dos pavimentos ferroviários. Esse minicurso foi preparado pela equipe do TED 352 de 2020, entre o DENIT e a Universidade de Brasília. Dentro do TED tem duas equipes, né? Tem duas frentes, a frente rodoviária e a frente ferroviária, que no caso foi a que preparou esse minicurso. Pronto. Como parte da equipe, tem o professor Rafael Cerqueira, que acompanha a gente aqui. Professor Rafael, pode se levantar. Eu sou Ivone, eu faço parte da coordenação da frente ferroviária. No minicurso também a gente contou com a colaboração dos doutorandos Emerson Batista e do doutorando Matheus Viana. E também contamos com a colaboração da doutoranda Maiara de Souza. Tá? Então, eu vou passar a palavra para o professor Rafael para fazer a apresentação do minicurso, que vai acontecer hoje, a nossa primeira etapa, e amanhã no mesmo horário. Bom, boa tarde. Satisfação estar aqui com vocês. Alguns aqui presentes já conheço, né? Quem está ao vivo aí acompanhando a gente também. A gente vai ter, então, esse curso dividido em 2 dias. Tá? Então, no primeiro dia, hoje a gente vai falar, então, dar uma caracterização geral sobre o que é um pavimento, né? Quais são as características de um pavimento ferroviário. A gente está muito acostumado mais com o pavimento rodoviário. Então, tem algumas coisinhas que diferenciam esses 2 pavimentos. Nos termos dos cálculos, nem tanto, a gente já começa a incorporar o que a gente tem dos métodos mecanísticos, empíricos, em pavimento rodoviário. Vamos, então, comentar sobre os materiais de pavimentação. E aí, partindo desses conceitos iniciais, a gente vai falar, então, da mecânica dos pavimentos, em linhas gerais, o que seria a mecânica aplicada a qualquer tipo de pavimento, sobre aspecto de tensão, deformação, e aí a gente entra propriamente no método de dimensionamento. Então, esse método de dimensionamento, hoje a gente vai falar em linhas gerais desse método de dimensionamento, falando as premissas desses cálculos, e amanhã a gente passa exatamente a fazer os cálculos mesmo. Então, a gente faz o cálculo de uma via permanente, e essa via permanente, o que tem ali de elementos? A gente vai ter o trilho, que é o elemento estrutural, o dormente, que é o elemento estrutural, você tem a ligação entre esses 2 elementos, então a gente vai calcular isso, e, a partir disso, a gente entra no que seria os materiais de geotecnia em si, que é o lastro, o subleito. Então, são 2 dimensionamentos, vamos dizer assim, divididos em 2 teorias diferentes, né? Uma mais voltada para o aspecto estrutural e o outro da geotecnia. Tá? Então, isso a gente vai fazer esse exercício amanhã para fixar esses conceitos aqui. São muitas equações, então a gente vai explicar o que está por trás delas, não vai entrar aqui no mérito de detalhar cada uma, né? Já está no material que a gente vai fornecer para vocês, tá? Esse material vai ser fornecido. Então, a gente tem os exercícios de dimensionamento e vamos falar das tendências, né? Antes de falar das tendências, inclusive, a gente vai fazer uma análise crítica de que a gente pode observar dos dimensionamentos, quais são as inconsistências, o que a gente pode melhorar, que é justamente isso que a gente está buscando aqui com a nossa pesquisa, junto com o DENIT, né? Então, estimular que a gente possa trazer essas questões e buscar as respostas, né? Que não vai, naturalmente, ser todas respondidas no projeto de pesquisa, mas vários que ainda vão vir a acontecer aí. E a gente tem expectativa que isso se multiplique aí em diversas instituições, né? E órgãos e empresas também, né? Então, a gente fala depois das tendências. Então, a gente começa a ter essas tendências em função dessas demandas, essas necessidades que a gente vai ver aqui, tá ok? Então, esse é o nosso curso. Vamos fazer uma apresentação aqui da superestrutura. Então, a ferrovia, a gente coloca como um sistema, esse sistema ele é composto, né, é um sistema autoguiado, e ele tem 2 divisões aqui dentro da via permanente. Tá? Então, a gente tem a infraestrutura e a superestrutura. A diferença entre o sistema rodoviário é que esse daqui é um sistema autoguiado, né, a gente tem os trilhos, então você não tem esses deslocamentos
horizontais, e são apoiados, a roda, né, o que estaria fazendo o movimento dos nossos veículos, é metálica, apoiado sobre trilhos metálicos. Esses trilhos vão funcionar como vigas contínuas apoiadas sobre dormentes. Tá? Esse é o princípio de funcionamento do pavimento ferroviário. Então, vamos ver aqui o que seria especificamente a infraestrutura e a superestrutura. A abordagem do nosso curso vai ser sobre a superestrutura. O que seria, então, a infraestrutura, o que a gente está deixando para trás, que a gente não está comentando? Seria exatamente os taludes, a plataforma ferroviária, né, tudo que está envolvido, a drenagem. Então, tem aqui um desenho mostrando, né, a gente tem os túneis também. Então, todo esse sistema em qual a gente vai apoiar o nosso pavimento é a infraestrutura. Tá? Isso aqui é muito importante sob o ponto de vista do funcionamento do pavimento, evidentemente que eu dependo de uma boa capacidade de suporte aqui, mas a gente vai trabalhar com o que seria da cota final de terraplanagem para cima, que aí é a nossa o quê? A nossa... Liberar aqui que não está mudando, hein? Mudou. Bom, então aí a gente vai trabalhar com a superestrutura. O que é a nossa superestrutura, então? É o conjunto de elementos estruturais. Quem são esses elementos estruturais? A viga contínua, que é o trilho, mais os dormentes. Eles estão apoiados sobre o lastro e sobre o sublastro. Tá? Então, a gente tem os materiais, que seriam os elementos estruturais, e aqui a gente vai ter o que seriam as camadas, os materiais geotécnicos. E a função desses conjunto de elementos e camadas é transmitir essas cargas a níveis de tensão, deformação aceitáveis para aquele material com o qual a gente está apoiando, né? Principalmente subleito, sublastro e o lastro. E aí a gente tem algumas discussões sobre a questão da divisão, né, entre o que seria a infra e a supraestrutura. Então, há linhas que consideram o sublastro como parte da infraestrutura e outras consideram como a superestrutura. Aqui a gente vai abordar como superestrutura, tá ok? Faz parte do pavimento, isso não leva, a gente não considera que seria a infraestrutura. A gente vai ver o porquê nos dimensionamentos aqui. Então, a composição, né, como que a gente vai ver esse pavimento? Ele é composto por 2 trilhos. Esses trilhos têm um afastamento entre si e esse afastamento é a bitola. No Brasil, a gente tem 2 tipos de bitolas principais, né, e essa bitola é de 1,60 e a bitola métrica de 1 metro. E aí ela tem diversas funções, entre elas a velocidade, a capacidade de transporte, não só o volume transportado também, e a integração entre elas. Então, eu tentei um exemplo aqui, em que a gente tem uma ferrovia de bitola mista, né? Então, a gente tem aqui tanto a métrica quanto a de 1,60, então, buscando essa integração. E esses trilhos, então, qual que é a característica desses trilhos? São perfis metálicos, eles têm sua geometria bem conhecida, isso é tabelado, essa geometria, e isso é muito importante, a gente vai ver nos cálculos aqui. Então, a gente tem aqui algumas características físicas e que vão ajudar nos cálculos, e aí, em função disso, de resistência também, características mecânicas, e esses trilhos são comumente chamados por um número que tem a ver com o peso dele, é o peso por metro linear. É muito comum aqui no Brasil a gente usar algo entre o TR-57 e TR-68, ou seja, 68 quilos por metro, tá? Ou 57 quilos por metro. Já tem um intermediário também sendo usado aqui. Bom, isso é importante a gente entender que os trilhos, então, eles, sob o ponto de vista estrutural, eles são como vigas contínuas apoiadas sobre esses dormentes, que são o quê? Apoios elásticos. Por que elásticos? Porque essas camadas de baixo, os nossos materiais geotécnicos, eles sofrem deformações de carregamento. Então, esse sistema estrutural é o que representa, então, os nossos trilhos. Tá? Eles estão apoiados, esses elementos, então, são elementos de apoio, só que são apoios deformáveis espaçados, né? Esse espaçamento entre os dormentes também é objeto do cálculo do dimensionamento. Bom, esses trilhos eles têm que ter uma rigidez, eles têm que ter uma característica suficiente para quê? Para você ir distribuindo a tensão ao longo dessa estrutura do pavimento até que ela chegue em níveis
que sejam os níveis aceitáveis para cada camada. Então, você vai dissipando, vamos dizer assim, né? A gente vai amenizando, vai diminuindo as tensões até chegar ao nosso subleito. Tendo em vista, então, que eu preciso garantir que esses trilhos eles mantenham a bitola, a distância entre os eixos, né, que a gente vai ter que manter, eu preciso de elementos de fixação. Esses elementos de fixação eles são compostos por alguns elementos aqui, que a gente tem a placa de apoio, os telefones que vão fixar, e também elemento de ligação aqui. Então, esse grampo ele tem duas formas de serem conectadas do trilho ao dormente. E isso vai impactar também nas manutenções. A gente vai ver aqui, então, essa placa de apoio é outra. Então, você vai receber a carga direto no trilho. Por sua vez, o trilho, o patim, né, essa parte de baixo aqui, vai jogar nessa placa de apoio. Então, notem que, aos poucos, você vai aumentando a área de contato. Então, se você aumenta a área de contato, você vai reduzindo a tensão. E depois você joga no trilho e reduz mais ainda essa tensão. Então, os nossos sistemas de fixação podem ser rígidos. O rígido, como a gente vai ver numa filmagem aqui, à medida que a gente vai tendo o tráfego ferroviário, o trilho ele vai fazendo esse movimento. Se você tem um elemento rígido, ele se solta mais fácil, ele não consegue ficar preso ali, né? E você tem que dar a manutenção. Ao contrário de quando você usa sistemas de fixação elásticos, né? Porque esse sistema de fixação elástico ele tende a manter a pressão, essa pressão do trilho constante no dormente. Então, você tem menos problemas de manutenção, ele vai acompanhando, ele vai seguindo esse movimento que o trilho vai fazendo. Tá? Então, são aspectos importantes e a gente pode, em algumas dessas situações, inclusive amenizar colocando aqui um elemento que seria, vamos colocar assim, uma espécie de um neoprene, né, que seria essa palmilha, e você também melhora esse sistema aqui de fixação, de ligação do trilho com o dormente, amenizando também as tensões aqui e evitando manutenções excessivas. Tá? Então, os dormentes, esses são elementos que vão ser transversais ao tráfego, né, ao alinhamento, e eles são apoiados diretamente sob o lastro. Tá? Então, eles são esse elemento intermediário aqui entre o trilho e o lastro. Tá? E a gente calcula essa distância entre os dormentes, objeto do cálculo, que a gente vai fazer aqui no dimensionamento, e a importância deles aqui é também, não só essa distribuição, mas a gente garantir, né, essa distância aqui da bitola. Tá, ok? Quais são os tipos de dormente que a gente tem? Bom, as principais rodovias, as mais antigas, os países, a gente trabalhou sempre com madeira, tem bastante madeira ainda sendo utilizada. Já a tendência é trabalhar com concreto, e a gente tem aço, e também alguns elementos sintéticos sendo utilizados. Se eu estou gerando, então, um carregamento nesse trilho, eu vou descarregar sobre o dormente o quê? Cargas pontuais aqui, e essas cargas pontuais gerando momentos nesse dormente, vão ser o quê? Objeto de dado para eu poder dimensionar esses esforços, daí decidir o que eu vou colocar, né, de armação no concreto, qual que vai ser a espessura da madeira. Tá? Então, é tudo baseado nessa sequência de esforços sendo distribuído ao longo desses elementos. Bom, então, a gente vai ter aqui uma taxa de dormentação. Essa taxa de dormentação ela representa, então, a distância entre trilhos. Então, a gente vai falar assim, eu tenho 1.660, é a minha taxa de dormentação, ou seja, são 1.660 dormentes por quilômetro. Você fazendo a conta, você vai chegar no espaçamento entre dormentes. Então, existem algumas recomendações em função do tipo de ferrovia que você vai ter. Então, se você tem uma ferrovia de maior importância, ou seja, que você tem maior volume transportado, maior velocidade, que não é só a questão do peso, você trabalha com espaçamentos menores. Então, a gente está trabalhando aqui com a taxa de dormentação de 1.820,55. O que é mais comum a gente trabalhar aqui com essa taxa de 1.667, que seria um espaçamento de 60 centímetros entre dormentes. Tá? Isso varia conforme a bitola também, seja ela de 1,60 ou bitola métrica. Bom, o lastro é um elemento granular, ele faz essa transição desses elementos estruturais,
o dormente, junto com o trilho, para o subleito. Então, ele tem uma função importante, que é justamente você garantir a elasticidade necessária, tanto para a sua estabilidade vertical, do seu carregamento, seu esforço vertical, também como horizontal. Note aqui, a gente tem aqui o ombro, né? O ombro, que seria a parte que você deixa sobrando em relação ao seu dormente, você consegue travar também a ferrovia, né, na direção, que seriam as direções transversais, e os esforços que vão ser absorvidos por esse laço para ser distribuídos aqui no subleito. Bom, o sublastro é colocado aí como, entre aspas, opcional. Eu não entendo como opcional, eu acho que ele é uma camada muito importante dentro do pavimento, ele tem funções que são relevantes para o funcionamento, o bom funcionamento do pavimento, porque, como a gente tem um lastro, um material granular com bastante vazios, né, se ele tiver o contato direto com... Acho que agarrou aqui. Se ele tiver o contato direto com o subleito, você pode ter o quê? A impregnação desses materiais mais finos, né, por bombeamento, e aí preencher esses vazios, você comatar o seu lastro, e essa comatação prejudicando o que seria o comportamento, né, de deformação, a deformabilidade desse material, porque ele ficaria com esses vazios preenchidos, e a capacidade drenante também, que é uma das funções do lastro. E, além disso, ele vai distribuir melhor também as tensões no subleito. Então, é um elemento aí que é colocado assim como algumas ferrovias não têm, mas é um elemento bastante importante. Aí a gente vai ver nos cálculos como que isso a gente pode amenizar essas tensões que vão chegar no subleito, tá? E melhorar o desempenho do pavimento, pela questão de drenagem, questão de evitar a comatação, ele faz transição. A Ivone vai falar um pouco também de elementos sintéticos que a gente pode colocar para fazer essa questão de filtro e drenagem, mas ele já tem essa capacidade, tá? Então, a gente faz o dimensionamento dessa transição granulométrica. Tá, então, o que eu comentei aqui, o que ele vai gerar, né? Não só você distribuir melhor essas cargas, vai reduzir as tensões do subleito, evitar a penetração do laço na plataforma, melhora a drenagem, tá? E evita essa comatação por bombeamento de finos. Tem aí alguns exemplos de sublastro, tá? Então, a gente colocou como uma camada granular, né, aqui no começo, mas não necessariamente. Existem casos também que você mistura solo com brita, tá? Tem outras alternativas também, mas aqui a gente está trabalhando sempre com os materiais que tem na região, né? Então, a região aqui, ó, típica, que tem um cascalho, né? Nosso estado aqui, por exemplo, o Distrito Federal, Goiás, a gente sabe que a gente vai ter mais abundância desses materiais, lateritas, cascalho, né? E onde você pode trabalhar, às vezes, com solo brito, uma mistura, né? Você não tem tanta abundância assim, de material granular. Tá? E aí, isso daí, naturalmente, vai afetar esses comportamentos previstos para o sublastro, né? Em função da sua decisão do material. Então, vamos falar um pouco sobre os materiais. Tá? Então, essa parte dos materiais, a gente vai falar dos materiais geotécnicos, e esses materiais geotécnicos envolvem o lastro, o sublastro e o subleito. Essa parte, então, é muito importante, a gente tem um volume muito grande a ser colocado na ferrovia, a gente nota que isso acaba sendo uma questão de muito impacto nas obras, porque depois de você fazer não sei quantos quilômetros, imagina o volume envolvido ali, você constatar que o seu laço não passou nas especificações. Então, a gente tem que ter isso muito bem ensaiado, definido, para que você tenha esse desempenho e não tenha que voltar lá nessas obras que vão ser executadas, né? Então, essa parte eu passo aqui para o Matheus, que vai falar um pouco aí sobre os ensaios e especificações. Bom, boa tarde a todos. Como mencionado pelo professor Rafael, eu vou tratar a parte de materiais, dos pavimentos e alguns ensaios existentes na norma brasileira. Bom, algumas normas e diretrizes internacionais que são importantes na área ferroviária é a AREMA, que é americana. Acho que deu a Australasian Highway Association, a ALAF, que é a Associação Latino-Americana de Ferrocarris, né, ferroviário, a Federal Railroad Administration, também americana, e a União Internacional dos Caminhos de Ferro, que é a francesa.
Já no Brasil, as diretrizes que imperam aqui são as da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. O DENIT possui também algumas normativas, algumas instruções de serviço, e a VALEC, que é a atual infra, né? Bom, aqui eu trago um breve resumo das principais normas ferroviárias, que, em geral, é a 7641 da BNT, que trata sobre as vias permanentes ferroviárias, a 5564, que é a que rege toda essa parte de ensaios e requisitos do material para lastro ferroviário, a 7914, ela fala sobre os procedimentos do material de lastro. Já no DENIT, a gente tem a Instrução de Serviço Ferroviário, que são as ISFs, de 201 a 230, que trata sobre ferrovia, e de modo mais generalizado na parte de lastro, é a ISF 212, que trata sobre o projeto de superestrutura da via permanente, com lastro e sublastro. E a da VALEC, a gente tem essa 80M033A, que trata sobre a parte de pedra britada para lastro. Bom, trazendo um resumo geral sobre quais os materiais que a gente pode ter como lastro, um deles é o cascalho. Ele apresenta bom comportamento, principalmente quando ele já está britado ou em estado de quebra, devido ao seu imbricamento, né, as quinas que a gente chama. Só que a gente também recomenda que haja uma lavagem para retirar essas impurezas e não contaminar o material. As escórias, que são produtos resultantes de algum tipo de procedimento siderúrgico, como a escória do aço, a escória de ferro, elas apresentam uma dureza e resistência interessante, que podem ser utilizadas, e a parte da pedra britada, que é a mais usual, né, nas vias ferroviárias brasileiras. Elas geralmente apresentam uma alta resistência e capacidade, também apresentam um bom comportamento com relação ao comportamento atmosférico, com as intempéries existentes. Ela também possui uma boa permeabilidade e também ajuda na parte de nivelamento da via férrea. Existem também estudos que trabalham, que aplicam resíduos de mineração, atuando como elemento de lastro, que, no caso de materiais estéreis, por exemplo. Essas duas fotografias são uma imagem da brita, né, material, a pedra britada, que é utilizada em lastro. Essa aqui é da granulometria passante na peneira 37, para vocês terem a comparação de tamanho. Com relação aos materiais, as principais rochas para pedra britada existentes, a gente tem essa lista aqui de granito, basalto, calcário calcítico, calcário dolomítico, arenito, mármore, diorito, diabase, gnais, quartzito e macaxisto. Para a BNT 5564, ela trabalha principalmente com essas quatro: a granítica, basalto, calcário calcítico e calcário dolomítico. Essas são as quatro que regem, vamos dizer assim, em especial na BNT. Entretanto, esses quatro materiais aqui, esses quatro tipos de rocha, a calcário calcítico, a calcário dolomítico, o arenito e o mármore, eles devem ter uma atenção maior, né, devido à sua formação. Ela pode não atender a determinado tipo de especificação, a determinado valor que a norma agrega. Bom, agora já a parte de ensaios da NBR 5564, ela teve uma atualização em 2021. E a parte de granulometria. A ABNT, ela trabalha com dois tipos, o padrão A e o padrão B. Quando a gente vai fazer a parte de granulometria, a gente avalia primeiro para qual situação que essa brita vai ser utilizada. O padrão A, ela refere para lastro de linhas principais, enquanto que a padrão B
para pátios, né, para linhas de pátio. Ambas começam na 76.2, só que na padrão A ela não se aplica. Já no padrão A ela trabalha com a 63, a 50, a 38, a 25 e a 12,5. E no padrão B, que é de pátio, ela começa na 63,5, usa a 38, e vai para 19 e a 12,5. Aqui são os conjuntos de peneiras que são utilizados, né, normalmente. E esse aqui é um gráfico da parte granulométrica, depois de um ensaio, de acordo com o tipo de padrão. A linha verde a gente avalia, que é uma faixa que trabalha do padrão A, e a azul tracejada é referente ao padrão B. Então, a gente vê que entre elas ainda há uma certa interseção que ambas podem trabalhar. O ensaio da forma média das partículas. Ela visa determinar o tipo do fragmento, né, a forma do fragmento da rocha. É um ensaio manual, que a gente faz com paquímetro. A gente avalia as dimensões, a dimensão A, B e C, e avalia se atende essa relação das dimensões B, que é essa aqui com a A, e C com B. De acordo com o valor encontrado pelo paquímetro, a gente tem a classificação dela como cúbica, alongada, lamelar ou alongada lamelar. De forma geral, no final a gente resume como cúbicos e não cúbicos, né? Que entram essas três características. Aí, assim, com a avaliação feita final, a gente calcula as porcentagens de cada material. Os ensaios de massa específica, aparente porosidade, aparente absorção, eles são realizados meio que em conjunto, né? E eles avaliam as propriedades físicas e a capacidade do material, a capacidade drenante do material, quando for utilizado no lastro. Esses ensaios eles apresentam as informações para a compacidade e a porosidade e a retenção de água no lastro, que isso aí vai trabalhar diretamente no desempenho e na durabilidade do material de acordo com a sua aplicação na via férrea. Bom, o ensaio de massa específica aparente, ele tem como objetivo determinar a densidade do lastro. Ele vai indicar a quantidade de material presente com relação a uma unidade de volume. Nisso, é importante que a gente consegue avaliar a parte de compactação do lastro. E uma massa específica adequada, ela é importante para a parte da estabilidade e da capacidade de suporte que aquela via vai receber. Ela é calculada relacionada à massa seca desse agregado, dividido pela massa saturada e subtraído da massa submersa da brita. O ensaio de porosidade, ele avalia a quantidade de poros ou a quantidade de vazios existente no lastro, e ela atua diretamente, influencia na capacidade de drenagem desse lastro, que uma vez ele vai ditar se a velocidade da água é removida de forma mais rápida, de forma mais lenta. E o interessante é que seja o quanto maior, melhor, porque evitar que haja esse acúmulo de água na plataforma, na via, né? E melhorar a estabilidade. Ela também trabalha com a diferença da massa saturada pela massa seca, dividido pela massa saturada menos o valor da massa submersa e multiplicado por 100, porque é dado em porcentagem, né? Com relação à absorção de água, a gente consegue avaliar a retenção da umidade dessa pedra britada, o que isso pode gerar uma instabilidade, né, da capacidade de suporte da via e também com relação à parte de manutenção, ao tempo de manutenção. Ela pode gerar o amolecimento do lastro, que vai atuando na parte vai perdendo as suas propriedades mecânicas e o seu objetivo de resistir aos esforços.
ela é calculada com a diferença da massa saturada pela massa seca e dividido pelo valor da massa seca multiplicado por 100, também é dada em porcentagem. Com relação aos ensaios de resistência à intempérie, ele avalia a condição dessa pedra, desse lastro, em resistir aos efeitos adversos causados pelas condições climáticas, causadas pelo próprio tempo, as condições ambientais em que ele foi exposto, em que ele está sendo aplicado, fazendo uma estimativa durante um certo tempo. Ele tenta simular condições reais, meio que reais, né? não necessariamente, ao que o lastro vai estar exposto. Então, ele vai gerando certos tipos de ações que podem ocorrer na via. Aí, com os valores obtidos dos resultados, com os parâmetros que nós encontramos, a gente consegue determinar quais são os materiais que possuem a melhor resistência e a maior durabilidade, que é o que é interessante para a via, a efeito de diminuir o seu tempo de manutenção, a sua qualidade, etc. Aqui é um exemplo do material que é usado, água destilada com sulfato de sódio. E aqui já são algumas britas que são, depois de um ensaio, que ficam um certo tempo, regimentado pela norma, submersas nessa solução aquosa, e depois disso é avaliado o seu estado. O limite de massa unitária no estado solto, ela tenta determinar a densidade máxima e a densidade mínima que esse lastro vai obter quando solto, sem anteriormente a compactação. Quando é realizado esse ensaio, ele vai dar as informações sobre a densidade e qual é o tipo de compacidade que esse lastro vai ter no estado natural, qual o tipo de compactação que eu vou realizar. Ela pode variar de acordo com as características de cada material, tanto quanto a granulometria, quanto a parte de porosidade. São informações que são indispensáveis para a realização do projeto e a análise do desempenho que essa via vai obter. O limite da massa unitária continua, desculpe. Eles ajudam a determinar a faixa de densidade para qual o lastro vai ser utilizado. Nisso ajuda também na parte da estabilidade, na parte de drenagem e na resistência que esse lastro vai obter. Ele também ajuda a orientar a seleção do material, ele vai adequar se esse material é um material adequado ou não a determinada situação que esse lastro vai ser utilizado, a densidade vai estar correta dentro dos parâmetros estabelecidos. Você sabendo quais são esses valores, vocês conseguem tomar alguma medida corretiva que pode diminuir algum dano ou aumentar o seu tempo, fazer ajustes nas granulometrias do material, melhorar a densidade e, com isso, tudo gera um conjunto de melhorar o desempenho do lastro. Ele também ajuda a garantir a adequação desses materiais na parte de drenagem, que é muito importante. O ensaio de material pulverulento ele tem como objetivo avaliar a quantidade e a natureza do material fino que vem nesse lastro, que já vem adjunto dele. Ele avalia a qualidade também, porque se há uma presença excessiva desse material pulverulento, ele pode ser que indique uma qualidade de lastro inferior, pode comprometer a estabilidade, a drenagem e o desempenho. No resultado desses ensaios, a gente também consegue obter as medidas necessárias para avaliar a seleção desse material, para ver se esse material está de acordo, ou se eu faço a substituição, escolho outro material, ou se eu faço um tratamento para reduzir esse material fino de acordo com o material que eu tenho presente. Aqui é um exemplo já da lavagem, um material já mais contaminado. Não sei se pela foto dá para ver muito bem, mas a limpidez de cada um deles, né? Então, tem material que a gente tem com essa qualidade,
com esse teor de material, e outros já mais límpidos, né? A parte dos torrões de argila, ele visa encontrar avaliar os torrões de argila, que são os aglomerados de solo, de argila que podem ficar durante a produção ou podem ser aglomerados na parte do transporte ou até mesmo no local de armazenamento desse material. A presença desses torrões podem atrapalhar, porque eles podem obstruir a parte de drenagem, e eles também podem diminuir a capacidade do suporte da via férrea, né, gerando uma perda de estabilidade. A presença excessiva desses torrões, ela pode, não necessariamente, mas pode indicar uma baixa qualidade do material. O ensaio de resistência à abrasão Los Angeles é um ensaio que ele avalia a resistência da brita aos desgastes ocasionados por essas esferas, e ele simula o atrito que vai gerar nesse desgaste, a gente consegue estimar a sua durabilidade. É um ensaio simples de ser realizado, a norma diz algumas faixas que tem, é um tambor cilíndrico com certo número de revoluções, a depender do tipo de utilização, de qual tipo de laço que você vai usar. São esferas de aço, que são adicionadas depois no material, é tampado e essa máquina vai realizando as revoluções, vai girando, vai batendo e vai fazendo esse desgaste. É feita uma granulometria antes do ensaio e uma após, para saber o quanto de desgaste foi gerado. Ele vai ver a degradação desse material, desses agregados, e a parte da capacidade, né, com a integridade e a funcionalidade do serviço. Ele também ajuda na parte do planejamento e da manutenção, onde você consegue estimar e programar uma intervenção para realizar um reparo ou a substituição. Alguns ensaios opcionais que a 5564 diz, o ensaio de resistência ao choque, que é o ensaio Tretton, o teor de fragmentos macios e friáveis, a parte de determinação da resistência ao desgaste, que é o ensaio de microdeval, e a determinação do índice de resistência à compressão pontual, que é o point load. Esse aqui é um resumo da tabela que a norma apresenta, com todos esses ensaios que eu falei para vocês. Ela trabalha com granito, basalto, calcário, calcítico, calcário dolomítico, como as principais. Ela estabelece esses valores, alguns como mínimo e alguns como máximo, e as outras litologias de maneira geral. Agora eu vou passar para o professor Rafael novamente, que ele vai falar dos ensaios triaxiais de carga repetida. Obrigado. Obrigado, Matheus. O Matheus aí falou com bastante propriedade, né? Esse é o doutorado dele, ele fez uma caracterização bem detalhada aí dos lastros, e a gente percebe aí, é bem interessante, sob o ponto de vista de que existem ensaios que vão garantir esse desempenho. Então, todo o cálculo que a gente vai fazer aqui, a gente depende muito dessa qualidade do material. Então, o controle tecnológico, né, tem que ser também feito. Então, a gente faz esses ensaios para poder validar aquela brita que vai ser colocada ali, mas a gente sabe que na jazida, à medida que a gente vai avançando, você tem diferentes níveis, graus de intemperismo ali, e esse material ele pode estar, então, em condições diferentes daquelas ensaiadas inicialmente. Então, são ensaios que a gente tem que estar sempre atento ao longo da construção da ferrovia, igual a gente está fazendo uma rodovia também, né? A gente vai fazer um controle tecnológico. E existem alguns ensaios que a gente não vai ficar fazendo toda hora, né? Que seriam aqueles ensaios para fazer o dimensionamento, como especificamente aqui o ensaio, que são os ensaios triaxiais de carga repetida. Eles são ensaios para quê? Depois de feita essa caracterização, a qual o Matheus aqui detalhou, né, a gente percebe que se tiver, como foi citado aqui, materiais mais finos, né, que foi comentado, os ensaios, se eu tiver, eu estou mudando o quê? A característica do meu material, deixando ele menos deformável, né, que aqueles vazios começam a ser preenchidos com finos, eu perco a capacidade drenante. Mas aqui a gente entra sobre o aspecto desses carregamentos cíclicos que são aplicados sobre esse material e como que esse material vai se comportar. Importante destacar que dentro dessa caracterização que foi apresentada, existe um aspecto ali que é
condição do pavimento que tem sido muito estudada, que é a quebra dos grãos, né? Porque, ao longo do tempo, esses grãos, e os ensaios são justamente para ver isso, você começa a mudar a granulometria do seu lastro, naturalmente você muda o desempenho por conta do quê? Da deformabilidade também. E aí você tem as deformações permanentes também envolvidas nisso. Você vai quebrando, você vai ter um entrosamento melhor entre eles. Então, vamos ver aqui um pouco da parte relativa ao que seria o comportamento, tensão, deformação desses materiais. Os ensaios convencionais que são feitos já dentro do próprio método de dimensionamento do Medina, também a gente faz aqui na parte de ferrovia. A gente vai ver nos exemplos de dimensionamento que a gente está tendendo a usar esses dados. Tá? A gente ainda trabalha com alguns conceitos, e esses conceitos são conceitos de 1914, e aí a gente tinha muito mais uma abordagem sob o ponto de vista dos elementos estruturais, que foram muito bem definidos, o trilho, o dormente, e os materiais geotécnicos é como se tivesse ficado de lado nesse contexto. Então, a gente hoje evolui para a gente ver, da mesma forma que a gente estava vendo esses elementos estruturais, as propriedades mecânicas. Então, aqui a gente consegue determinar, por esses ensaios, as propriedades mecânicas, principalmente aquelas que vão entrar nos nossos cálculos de tensão e deformação. Então, seu módulo de resiliência, né, que a gente pode entender como módulo de elasticidade. No pavimento, a gente não vai usar esse termo, porque a gente tem esse carregamento cíclico, né, a capacidade do material se deformar, e aí você tem essa deformação elástica e vai tendo também um acúmulo de deformações plásticas. Tá? Então, esses ensaios são feitos sob diferentes condições de tensão. Então, a gente tem aqui uma tensão confinante, a gente tem uma tensão que seria a tensão principal, e esse estado de tensão é que vai gerar o nosso módulo de resiliência. Então, a expectativa de ver um número como o módulo de resiliência não é o que a gente vai obter no ensaio, né? A gente vai obter uma função. Esse módulo de resiliência depende de um estado de tensão. Tá? Evidentemente, com uma função dessa, você conhecendo o estado de tensão, você chega no número. Então, vamos ver um pouco aqui sobre esses comportamentos. Se a gente pensar lá no material do lastro, a melhor relação, a função que mais vai se adequar é aquela que você tem uma dependência maior da tensão confinante. O mesmo não vai acontecer para os solos argilosos. Os solos argilosos já têm uma relação melhor com a tensão desvio, a tensão principal. Tá, ok? E a gente tem uma carta coringa aqui, que seria esse módulo resiliente, que seria o modelo composto. Ele leva em consideração essas duas tensões, né, a tensão confinante, a tensão desvio, e ele se aplica a essas duas situações. Só que, a depender da característica do material, você vai ter uma relação muito melhor com a confinante ou com a desvio. Tá? Isso é uma decisão do projetista. Então, os ensaios, para apresentar aqui, a gente vai ter, então, né, quando a gente vai apresentar a função, o modelo composto, você vai ter tanto a tensão desvio quanto a tensão confinante. E, nesses ensaios, então, a gente tem que buscar essa condição. A gente vai aplicar lá uma tensão confinante, e aí tem um carregamento cíclico, onde a gente determina a frequência que vai ser aplicada, e a gente consegue também, nesse ensaio, tá, que a gente, o mesmo equipamento faz ensaio tendo módulo de resiliência, a gente consegue ter também a deformação permanente. A diferença é que, para eu fazer a deformação permanente, eu preciso trabalhar com 9 corpos de prova. Tá? Então, no módulo de resiliência, eu tenho vários pares de tensão que eu vou submeter aquele corpo de prova e vou obter o módulo de resiliência. Deformação permanente, não. Eu tenho que ter 9 corpos de prova para cada par de tensão. Já existe uma tendência em usar multiciclos de carregamento, mas isso ainda é algo que está sendo pesquisado. O fato é que, quando a gente vai trabalhar aqui com os materiais, que seriam os materiais das camadas inferiores do pavimento, ou seja, o material que seria o sublastro, o subleito, a granulometria é mais fina, então eu consigo usar os equipamentos convencionais. Nota aqui um corpo de prova da ordem de 10 por 20, eu posso usar 10 ou 15 por 30. Tá? Então, são ensaios que a gente já tem equipamentos, é mais fácil. A questão toda, né, que, quando eu saio desses materiais, que são materiais que eu consigo moldar corpos de prova, entre aspas, menores, né, 10 por 20 ou 15 por 30, o mesmo não vai acontecer quando eu tiver que ensaiar os lastros. Né? Então, a granulometria dos lastros
não me permite usar aquele tipo de equipamento, não é muito comum a gente fazer esse ensaio, mas a gente tem que fazer, a gente vai ver aqui, a gente vai discutir muito isso aqui no nosso curso, principalmente amanhã. Então, olha aqui o corpo de prova, devido à granulometria, a gente precisa de um corpo de prova aí de 40 de diâmetro por 80 de altura, né? Então, aqui tem aqui a dimensão do corpo de prova, uma referência aqui do Meheb, que foi o pesquisador que fez esse ensaio. Tá? Então, e aí, como que eu vou fazer a tensão confinante aqui, né? O material granular já tem outra questão, como que eu vou moldar um corpo de prova que não tem coesão, né? Aí, então, existem técnicas para isso. Uma das técnicas é você aplicar o vácuo. Então, o vácuo aqui, ó, não só para você conseguir moldar o seu corpo de prova, mas para quê? Para você aplicar também a tensão confinante, né? É óbvio que essa tensão confinante você não consegue chegar em valores muito elevados. Então, está aqui um ensaio. E aí, diferente do que a gente faz aqui na parte de rodovia, foi aproveitado, então, o mesmo ensaio que a gente vai fazer, o modo de resiliência, você também consegue ter a deformação permanente. Então, está aqui os resultados, tá? Então, mostrando aqui ciclos, né? 290 mil ciclos que foram aplicados, conseguiu, então, obter a deformação permanente desse material, né? E também com as deformações elásticas, deformações resilientes, né? A gente tem aqui os modos de resiliência. Note que o aspecto que fica depois, o corpo de prova, né, você fez o vácuo, a dimensão desse amparato, né, e o seu corpo de prova para fazer os ensaios. E, então, como que eu vou fazer se eu tenho uma certa dificuldade em fazer esses ensaios e, mais ao mesmo tempo, eu preciso desses ensaios? Pô, quem sabe se eu pegar essa mesma granulometria que está aí, essa mesma curva granulométrica, e pegar proporcionalmente, diminuir todos os grãos, eu conseguiria fazer um corpo de prova menor, correto? Então, o pesquisador ele fez exatamente isso, ele pegou, ele fez o que seria a translação das curvas granulométricas. Então, note aqui, ó, ele simplesmente andou, né, no sentido de diminuir a granulometria, fez o que eles chamam de decalagem granulométrica, e aí ele pegou esse corpo de prova, reduzindo proporcionalmente cada brita daquela, chegou no corpo de prova entre aspas, menor, né? Que não é pequeno também, 15 por 30 centímetros aqui. Mas já fica mais viável para a gente fazer esses ensaios. Notem que, da mesma forma, ainda entra o desafio de você trabalhar com material que não tem coesão. Então, aqui ele apresenta os resultados, considerando o corpo de prova de maior dimensão e de menor dimensão. É de se esperar, naturalmente, alguma diferença em relação a isso, né? E essa diferença está aqui, como você tem um menor índice de vazios, né? Você está preenchendo melhor aqueles vazios, você cria um material um pouco mais rígido. Então, você também não tem um módulo que seria aquele módulo representativo, né? Que seria o módulo encontrado para essa dimensão. Então, na hora que você faz a redução, você aumenta o que é a rigidez do material também. Você torna o material mais rígido, né? Você tem mais finos ali, e aí essa rigidez aumenta. Como usar isso? Eu acho que a gente tem condições aí de trabalhar e ter essa facilidade da redução, tá? É bem uma contribuição significativa aí para a gente poder viabilizar esse tipo de ensaio, tá? A gente vai ver amanhã que existem outras técnicas, assim como em pavimento rodoviário, que a gente pode fazer uma retroanálise também. Se eu conhecer in situ as deformações, deslocamentos, tendo um software de modelagem numérica, eu posso retroanalisar aquelas deformações e obter os módulos de resiliência dos materiais. Aí já são técnicas mais sofisticadas, a gente tem trabalhado aí até com imagem, né, que a gente consegue obter a deformação do trilho. Alguns usam ainda a viga Bankman também, tá? Não teria problema. O ideal é você evitar contatos aí. Bom, então a gente entra aqui na parte de mecânica específica, mecânica dos pavimentos. A gente fez uma apresentação geral de o que seria o pavimento e o que são os materiais envolvidos. Então, mecânica dos pavimentos, um conceito mais geral, que a gente pode aplicar a qualquer pavimento, que é um conjunto de camadas que vai trabalhar de forma mais solidária a responder àquele esforço, né, que está sendo feito pelo tráfego, não só pelo tráfego também, mas também pelas condições climáticas, a nível dos exemplos que foram feitos, os ensaios para intempéries, né? Então, a gente tem que atender essas condições também. Então, a gente vai calcular o que é as tensões, as deformações, os deslocamentos, e vai ver se essas tensões, deformações, deslocamentos são compatíveis com aquelas admissíveis dos nossos materiais empregados no pavimento.
né? Lembrando que a gente tem diversos materiais aí, né? Os elementos estruturais e as camadas geotécnicas. Tá? E a gente não só analisar essa questão das tensões, mas também das deformações permanentes, quebras de grãos. Tá? Bom, então a gente tem que ver a diferença. Então, o conceito geral está ali. Agora, como que é o comportamento do meu pavimento ferroviário? O pavimento ferroviário ele vai ter, então, o trilho, que ele vai ser entendido como uma viga, tá? Uma viga contínua, feita de aço. Nele tem a ação do carregamento, que é uma roda de aço, que ela vai gerar esse carregamento, distribuir esse carregamento no trilho, que vai estar apoiado onde? Vai estar apoiado nos dormentes, que são o quê? Apoios elásticos. Tá? E eles têm uma distância, né, equidistantes, de forma que é a sua definição de projeto. Tá? A gente tem algumas considerações, tá, que a gente aproveita da parte dos métodos numéricos para poder simplificar os nossos cálculos. Tá? E esses cálculos eles são feitos, então, para a gente depois verificar se as camadas, principalmente a camada superior, vai suportar essas tensões. Então, a gente precisa conhecer muito bem as propriedades mecânicas de cada camada que está envolvida e dos elementos estruturais. Para isso, eu preciso conhecer os esforços. Então, a gente tem esforços de diferentes naturezas envolvidos aí na ferrovia. E esses esforços, inclusive, é que vão dar um caráter a esse carregamento, que não é um carregamento estático, é um carregamento dinâmico. Né? Então, esse carregamento dinâmico ele tem a ver com essas ações. Então, a gente tem esforços de natureza que vai desde o desgaste do trilho, a gente tem esforços também de bombeamento de finos, comatação. Eu vou ter questões de temperaturas, né, que vão gerar essas deformações, seriam deformações transversais. Eu tenho esforços também resultantes da própria superelevação, onde o peso do vagão e a ação do vento também pode modificar esses esforços. Tá? Então, são muitos esforços. Naturalmente, a gente, na engenharia, busca o quê? Um caminho da simplificação. Não tem como eu contabilizar, colocar todos esses esforços nos meus cálculos. Então, a gente vai simplificar, como é feito também na parte de rodovia, para a gente trabalhar com o quê? Com os esforços verticais. Só que esses esforços verticais, essa figura ela é muito boa, né? Está mostrando aqui o agente, né? A fonte geradora do esforço, apoiado na nossa viga, né? Que seria esse trilho, e ela distribuindo esses esforços ao longo dos dormentes. Então, aí vem a pergunta, né? Será que a carga que está sendo aplicada aqui por essa roda, ela é 100% absorvida aqui nesse dormente, sendo que isso daqui não são apoios rígidos, mas são apoios elásticos? Né? Então, a questão de você ter a rigidez da sua via já pensada é justamente para isso, para você distribuir melhor esses esforços, de tal forma que você não vai ter aqui a carga sendo 100% absorvida por esse dormente, mesmo estando aqui em cima. Tá? Então, e aí cada carregamento desse aqui vai gerar uma tensão, vai sendo distribuída, né, essa tensão, até que essa tensão abaixo do dormente é onde entra a minha geotecnia, entra os cálculos de geotecnia, dos materiais geotécnicos. Eu vou determinando essas tensões, as deformações, e vou fazendo as minhas análises para ver se esses materiais têm propriedades adequadas e espessuras adequadas para aguentar aquele carregamento. Então, aí entra a mecânica dos pavimentos, né? A gente interver esses materiais sob o ponto de vista mecanístico. Aqui já um trabalho nosso da frente ferroviária, onde a gente instrumentou e monitorou um trecho de ferrovia, e aqui mostra o que seria a área crítica de uma composição, de um trem. Né? Não é entre eixos de um vagão, mas sim onde você tem um engate de um vagão com o outro. Porque a distância entre os truques, né? Então, o que a gente tem no vagão é um truque composto por dois eixos. Então, a distância entre os truques aqui é muito mais próxima. Aqui a gente instalou célula de tensão total no subleito e a gente conseguiu medir muito bem. Ó. Notem aqui, ó, esse vagãozinho aqui, ele está um pouquinho menos carregado, né? Então, olha o pico aqui coincidente com a roda, o pico com a roda. Aqui já o outro vagão estava um pouquinho mais carregado, você vê que está no mesmo nível, está bem distribuída a carga, mas devido a essa distância muito pequena, né, a área crítica aqui, devido à distância muito pequena entre
esses eixos, né, do engate, você vê que você quase não perde muita tensão. Então, essa é a nossa região crítica, que é objeto de dimensionamento. A gente deu muita sorte, né, com essa instrumentação aqui e conseguimos registrar isso bem. Tá? Então, a gente não só usou um pavimento sem geossintético, mas também com geossintético, buscamos diferentes configurações, mas o padrão é esse. O que você vai fazer é mudar as tensões. Então, vamos pensar lá. Dentro desse exemplo, o carregamento seria estático? Se a gente viu todos esses esforços, a gente vê com o que está acontecendo dentro do tráfego ferroviário, se ele for estático, vamos considerar ele como estático, a carga que a gente está chegando aqui na roda, tá? Nesse exemplo, o que eu quero que vocês reflitam é que, se vocês fizerem a conta aqui, esse material vocês vão ter em mãos, né, vocês podem fazer a conta, vocês vão perceber que essa carga de 125 kN, ou seja, 12 toneladas, ela chega no topo do trilho, no boleto. Essa mesma carga, 12 toneladas, está chegando no patim do trilho. Essa mesma carga chega aqui no que seria a placa de apoio. Essa mesma carga chega no topo do dormente. Essa mesma carga chega na base, na parte inferior do dormente. E também a mesma carga chega no contato do lastro com subleito ou com sublastro. Vocês consideram isso razoável? Não é razoável, né? Se eu tenho aquele sistema nosso, que é o sistema que ele apoiado, os apoios são elásticos, eu estou distribuindo essas cargas. A ideia é justamente isso. O sistema, o pavimento foi feito justamente para você não ter essa situação que está exposta aqui. Mas o que a gente pode pegar de aprendizado dessa figura? Bom, essas áreas são reais. Então, ainda que eu tivesse essa carga toda acontecendo de forma igual em cada profundidade dessa, à medida que eu vou aumentando a área, eu diminuo a pressão. Então, se vocês fizerem a conta e ver essas tensões aqui, essas pressões, vocês vão ver que o tempo todo foi mantida essa carga. Isso é uma mentira. Então, a gente vai, pelo menos, aproveitar o que? As áreas. Tá? Essas áreas aqui são áreas que a gente vai fazer os cálculos, vão ver que são áreas reais. Então, notem que isso aqui é um exemplo didático que você vai o quê? Dissipando, vai reduzindo as tensões à medida que você vai aumentando as áreas de contato. E, por outro lado, você vai diminuir ainda mais porque essa carga da roda aqui, ela não vai ser totalmente, 100% distribuída nessa direção, tá? Que é justamente isso aqui, ó. Quando a gente tem a carga passando, devido aos nossos apoios elásticos aqui, você tem uma distribuição em que, logo acima do carregamento, que é o 100%, né, a nossa roda aqui, o dormente logo abaixo, ele vai absorver, evidentemente que esses números aqui, gente, vai depender das características do trilho e do espaçamento desses dormentes. Então, pode variar de 30% a 50%, a 60%, por aí. Para essa situação aqui pesquisada, por Silva 2018, então, a gente tem essa situação de 40% logo abaixo desse dormente, depois 23%, 7%. Então, essa distribuição aqui, tá, ela não vai levar, como aquele desenho, 100% da carga. Então, ótimo, eu estou aumentando as áreas, eu diminuo a tensão e ainda também diminuir a carga. Tá? Então, esse é o princípio de funcionamento do pavimento. Está aqui alguns exemplos. Então, esse autor, inclusive, ele conseguiu, por meio de monitoramento, lá, fazer uma equação para determinar quais são essas cargas que vão chegar em cada dormente. E aí, como comentado, olha aqui, você tem o A aqui é o quê? Seria o espaçamento entre eixos de dormente. Então, evidentemente, quanto mais próximos os dormentes, menor vai ser a carga, e quanto mais afastado, maior vai ser essa carga. Então, você tem esses cálculos, que não só vão depender do espaçamento dos dormentes, mas aqui alguns tipos de trilhos diferentes, em que a gente está mudando a rigidez do trilho. Então, maior rigidez vai deixar chegar menos tensões aqui. Então, essa rigidez também vai modificar essas cargas que vão chegar no dormente. Tá? Então, a gente tem essas duas variáveis aí. Não só o espaçamento entre os dormentes, mas também a rigidez do trilho. Tá? Então, a gente consegue calcular isso, e eu preciso calcular disso. Né? Afinal de contas, é essa tensão aqui embaixo que vai fazer meu dimensionamento geotécnico da camada do subleito. Tá? Aqui, essa parte dos métodos de dimensionamento,
A gente vai falar, então, não só, o nosso curso está voltado, então, para dimensionar trilhos, dimensionar os dormentes e dimensionar os materiais geotécnicos. Tá? Existem muitas equações que vão estar envolvidas aqui, elas estão todas detalhadas, eu não vou entrar no mérito de explicar cada equação, mas sim qual foi o conceito daquela equação, por como ela foi concebida, o que está por trás, qual a importância, qual o parâmetro daquela equação que a gente tem que estar atento. Amanhã, quando a gente for fazer o exercício, a gente vai passar equação por equação, numericamente, então a gente vai ter um cálculo real de um pavimento ferroviário, isso faz parte do material, vocês vão ter o exemplo, não dá tempo da gente até amanhã também ficar fazendo a conta junto, mas vocês vão ter o material, vocês podem depois refazer essas contas, tá? E aí a gente consegue dimensionar o trilho e o dormente, algo que já vem pronto, tá? Normalmente um fabricante de trilho já fez esses cálculos, mas fica também esse material. Dá para liberar aí? Eu não sei se... Aí, obrigado, hein? Então, vamos falar um pouco aí do carregamento. A gente já viu que a consideração, a pergunta foi essa, né? A consideração de uma carga estática faz sentido, depois de tudo que a gente viu aqui? Então, esse carregamento, ele é um carregamento o quê? Um carregamento dinâmico, ele tem diversos esforços, ele tem um galope do próprio vagão, você tem várias ações ali que não fazem com que essa carga seja uma carga dinâmica, a própria velocidade, né? Então, o que a gente tem? Uma consideração em relação à carga estática, a gente vai usar um fator para transformar essa carga estática numa carga dinâmica. Aí entra a engenharia de novo, a arte de simplificar, né? A gente precisa ter um modelo para fazer os nossos cálculos, mas a gente não considera, no final, um carregamento dinâmico, a gente multiplica a carga, a gente amplia essa carga para considerar esse carregamento dinâmico. Tá? Então, vamos ver aqui, ó, por que isso. Olha aqui, é bom que vocês notem, aqui parou, hein? Ó, tá aqui. Vocês conseguem ver a movimentação aqui do dormente, do trilho, ó, principalmente aqui, ó, porque esse dormente está coberto aqui pelo laço, né? Então a gente está falando justamente disso. Os nossos cálculos, não sei se vocês perceberam no desenho, você tem uma deflexão, você tem uma linha deflectométrica acontecendo aqui. Olha os eixos dos truques no encontro, com que estão próximos um do outro aqui, né? Aqui você vai ter o quê? Maior deformação, tá? Vamos voltar aqui para a gente ver. Interessante disso que a gente está trabalhando agora com uma técnica que a gente bota um alvo no trilho, a gente filma esse alvo, depois tem um algoritmo que a gente transforma essas deflexões em valores reais, tá? Então a gente consegue fazer isso. Inclusive a gente fez nesse trecho aqui também, tá? A gente consegue medir essa deflexão e tudo isso que a gente veio mostrando, a gente conseguir ter essas medidas aqui. E aí, claro, isso a gente associa aos instrumentos, né? Então aquele trecho que tinha certa tensão total, a gente também, da mesma forma, fez a filmagem aqui. A gente está falando, eu não sei se foi bem perceptível na filmagem para vocês, mas a gente está falando aqui de ordem de grandeza de 3, 6, 5 milímetros. Tá? Então, aqui é mais você vendo a brita ali mexer, né? Ó, muito pouco. Quando você consegue ver isso de forma muito perceptível, é porque você já está no nível de degradação muito avançado do seu pavimento ferroviário, né? E aí inclusive por dimensionamento, a gente tem que conhecer essa deformação máxima. Tá? Então vamos lá. A carga dinâmica, então, a gente vai calcular por meio a gente vai majorar a carga estática. Então tem vários cálculos que foram desenvolvidos ao longo do tempo, onde a gente vai ter que determinar um fator de carga, que seria esse coeficiente dinâmico, CD. Tá? Brina, que é muito conhecida, a gente tem os livros, 2 volumes deles, né? Ele é um dos pesquisadores aí, engenheiros, né? Que deu grandes contribuições ao nosso campo ferroviário. Então ele fala que esse CD no mínimo tem que ser 1.4. Então tem várias contas, se você chegar lá em valor que seja inferior a esse, você vai adotar 1.4. Então essas contas, elas levam em consideração o quê? Elas vão levar em consideração a velocidade e o diâmetro da roda. Umas não vão nem levar em consideração o diâmetro da roda. Não vou entrar no mérito aqui, você vai aplicar essas equações e vai chegar nesses coeficientes dinâmicos. Tá? Bom,
E aí a outra questão que a gente tem é a gente determinar, então, já que a gente determinou essa carga, transformou a carga estática em uma carga dinâmica, a gente tem condições agora de, conhecendo a posição dos eixos, determinar os momentos fletores que vão acontecer nos trilhos. Então, a gente tem algumas hipóteses sobre isso. Tá? Então, essa hipótese é muito baseada de como que a gente vai trabalhar sobre essa configuração estrutural. A primeira hipótese seria que esses dormentes, que são os nossos apoios dessa viga contínua, seriam apoios rígidos. Então, se eu ter isso como apoio rígido, imagina, eu estou com um trilho de aço apoiado em estruturas que não se movem, né? Não tem essa necessidade. Então, naturalmente, eu vou ter o quê? Menor momento fletor. Ainda mais se elas estão espaçadas 50, 60 centímetros, eu quase não tenho deformações. Então, ele chegou nesse primeiro cálculo aqui, e aí ele chegou nessa constante, 0,19, uma constante bem conhecida no meio ferroviário, e é um valor que considera, então, que aqueles apoios são apoios rígidos. À medida que foi evoluindo os conceitos, avançou para que aquela equação, aquele 0,19, começou a ser pesquisado, e eles, então, é uma constante, é o K. E aí mudaram-se os conceitos em que, não posso considerar, a gente viu na imagem, que aquilo é um apoio rígido, é um apoio elástico. Então, foi colocado um elemento de mola para simular esses elementos elásticos. São influenciados por quem? Pelos próprios materiais geotécnicos, né? Então, a gente tem essa representação. No começo, então, é importante destacar aqui que os dormentes, em vez de serem representados de forma transversal, por esses primeiros métodos, foram representados como uma longarina infinita, né? Então, isso aqui seria uma espécie de uma calçada embaixo do seu trilho, e aí vieram os primeiros cálculos, e a gente tem esses elementos de mola aqui. Tá? Então, aí as equações, buscando essa constante, tá? Então, várias equações, e foi incorporada aqui uma outra variável. A gente vai ver essa variável e a dependência dela. Então, notem que, em comum, cada método desse aqui, vários métodos, você vai ter essa variável embutida, e aqui sempre mantendo fixo, né? Então, a gente está buscando sempre essa constante aqui. Então, a gente pegou, fez o cálculo e viu lá, aquela primeira consideração do apoio rígido, está aqui, o 0,19, né, que a gente tem lá, ele é o que gera o menor momento fletor, como esperado. Né? Se você tem apoios rígidos e pouco espaçado entre eles, você vai ter o melhor momento fletor. As outras constantes foram o quê? Aumentando o que a gente tem em termos de momento fletor. Tá? Então, aqui você vê que as constantes foram cada vez mais aumentando. E aí, afinal de contas, qual que é aquela mais representativa? Tá? E aí, aquele parâmetro que foi incorporado, ele leva em consideração a rigidez, ele é do aço, ele leva em consideração o espaçamento entre dormentes, né? E tem também um coeficiente de reação dormente. Então, já dentro daquela variável, já botei outra variável, não está na equação, mas já tem outra variável, coeficiente de reação do dormente. E aí, por sua vez, esse coeficiente de deformação também tem uma dependência de um outro parâmetro muito importante, que é o coeficiente de deflexão de apoio, o coeficiente de deflexão do lastro. Então, pela primeira vez, a gente começa a colocar dentro desses métodos um pouco do material geotécnico, nesse dimensionamento. Até então, notem que a gente não estava entrando com esses parâmetros. Então, aqui tem um pouco. Mas para quê? De novo, não para fazer o dimensionamento das camadas, mas para ajudar no dimensionamento do trilho, né? Para conseguir reproduzir aquela mola, né? Que seria essa aqui. Tá? Então, a gente, à medida que foi avançando nesses estudos, a gente começou a colocar um pouco mais de variáveis, e variáveis essas que a gente não tem tanto conhecimento, principalmente quando você não tem a via envolvida ali, que ali depende de deflexões. Então, existem sugestões para esse coeficiente, vamos colocar o coeficiente de lastro, né, de deflexão de lastro. Então, se você está em condição ruim, a gente vai ter lá um valor de 20 kPa, ou senão a gente vai ter um valor, desculpa, que não é impressão, tá? Então, 2, 5 ou 10, tá? Dependendo da condição, se é ruim, boa ou muito boa. Tá? E esse coeficiente, que seria o coeficiente representando esse efeito de mola aqui. E aí, então, nesse
método, a gente ainda tem algumas variáveis que estão relacionadas o quê? A geometria do seu pavimento. Tá? Então, tudo bem, até aí vai bem, a gente vai considerar esses valores aqui, a gente vai exercitar isso, mas são considerações em que a gente leva em consideração a geometria. Outra proposta que surgiu, já com avanço, foi acabar com essa constante aqui, e aí, terminando com essa constante, sob o conceito da mecânica dos materiais, já apareceu uma outra equação, mas ainda assim considerando o dormente como que seria um dormente longitudinal, ele não transversal. Essa é a consideração dos cálculos. Então, ele seguindo a mesma direção do trilho. E aí, então, foi proposto essa equação. Essa equação agora já leva em consideração também o carregamento, o afastamento, né, a posição do carregamento, da onde a carga está sendo aplicada. E você tem aqui incorporado também, né, dentro do L, que aí seria o comprimento, você já está embutindo aqui o que seria a rigidez e também aquele coeficiente de lastro. Tá? Então, aí sim, finalmente, Timoshenko, quando fez esse ajuste aqui, ele propôs o quê? Trabalhar com a inclusão de você considerar esses dormentes transversais, né, que não fazia sentido de trabalhar com eles como se fosse uma grande logarina infinita apoiada sobre os trilhos. Então, aqui já foi o último avanço, e aí sim, Talbot, que é o método mais conhecido, ele incorporou mais um parâmetro, que é o parâmetro que a gente usa muito, principalmente para gerenciamento de ferrovia, seria o parâmetro que é o módulo de via, tá? Que seria esse coeficiente de rigidez. Então, ele incorporou, ele pegou aquele L, incorporou, ele tirou o C, né, que seria o coeficiente de lastro, incorporou o módulo de via. O coeficiente de lastro, então, ele valia o quê? Avalia o que seria a característica do lastro, do sublastro, né? Já a deformação desses materiais, né? Então, você já contribuiu um pouco com esse método, incluiu um pouco de geotecnia nesses cálculos. Quando falou de módulo de via, você está falando da deformação do conjunto do pavimento, como um todo, envolvendo trilho, envolvendo dormente e os materiais geotécnicos. Então, já foi um avanço, mas ainda assim, um avanço para resolver questões estruturais, sem grandes preocupações ainda com a geotecnia, ou seja, você quer representar aquele elemento de mola para fazer seus cálculos, para dimensionar seus elementos estruturais. Aonde está a geotecnia, afinal de contas, aqui? Né? Ainda não chegamos nela. Como liberar aí para mim? Deixa eu ver. Opa. Bom, então o módulo de via, que é um parâmetro muito importante ter usado hoje, então seria uma deflexão, tá, unitária para um determinado valor padrão, que aqui é 1 polegada. Como que eu vou fazer para medir isso, né, se eu não tenho nem a ferrovia ainda existente? Então, tem algumas indicações de valores para você colocar, mas você pode medir, sim, em campo, tá? Esse módulo de via. Essa filmagem mesmo que eu dei exemplo para vocês é uma forma de você medir, porque você conhecendo o carregamento e conhecendo a deformação, você consegue medir esse módulo de via. Tá? A tendência que a gente está fazendo hoje, uma pesquisa junto com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, é a gente trabalhar com tecnologia embarcada para fazer isso, para você ter isso de forma dinâmica. Porque ainda que eu tenha imagem, eu estou fazendo imagem de uma determinada seção da rodovia. Interessante se eu trabalhasse com ela de forma contínua, seguindo o meu trem, tá? Para ter essa resposta aí. E você pode medir, tem algumas equações, se você tiver isso em campo conhecido, ou se você quiser fazer uma previsão. Tá? Então, a gente tem para um carregamento pontual, a gente tem para um carregamento que seria simulando uma composição com vários eixos. Tá? Então, Brina, ele recomenda que se use esse valor de 210 aqui. Tá, ok? Seria agora... Não? Então, vamos lá. Então, vou falar um pouco das tensões dos trilhos. Então, a gente determinou esses momentos fretores, tá? Todos esses esforços, e aí esses esforços, então, eu tenho um momento máximo, conhecido o modo de resistência do boleto, que está naquelas tabelas, tudo isso é tabelado, né? Cada trilho daquele, o TR-57, TR-68, tem suas características. Então, com o momento máximo, eu vou determinar finalmente, então, minha tensão, e essa tensão, por sua vez, tem que ser menor
do que a tensão admissível, né? Então, as tensões admissíveis elas são indicadas por meio de tabela, conforme o seu padrão de linha férrea, de tal forma que a primeira categoria você não poderia superar a tensão de 1.000 kg/cm². Tá? E aí você, atendendo essa premissa, tendo tensões inferiores, o seu projeto da ferrovia está completo. E aí a outra questão que tem que ser avaliada sobre o pavimento é se atende essa premissa de que você não pode ter uma deflexão maior do que 6,35 milímetros. Então, para isso, você também tem uma equação, naturalmente levando em consideração, né, o que seria a rigidez do trilho, levando em consideração também aqueles coeficientes que a gente já discutiu, o espaçamento entre dormentes, a carga. Tá? Então, você consegue definir essa deformação, esse deslocamento máximo, tá, que vai acontecer. E aí, então, é preconizado que você não ultrapasse o valor de 6,35 milímetros. A parte de dormente, então, se você está chegando com esses carregamentos, né, agora olhando na seção transversal, se eu estou chegando com esses carregamentos, dá para notar que a gente tem o quê? 2 cargas pontuais atuando aqui e que vai me gerar esses momentos fletores. Então, isso aqui é resultado de uma análise numérica que a gente desenvolveu, e aí essa análise numérica aqui mostrando exatamente os pontos dos trilhos e os momentos fletores. Notem que eu vou ter momentos muito maiores nos bordos, né? Tem momentos no bordo, tem momentos no centro e tem momentos logo abaixo da carga. Se eu tenho um dormente com seção variável, vamos pensar no dormente de madeira, a seção não é variável. Então, basta eu conhecer o maior esforço de mencionar meu dormente. Já o dormente de concreto, a seção é variável. Então, eu tenho que determinar no centro, qual que é o esforço no centro, qual que é o esforço embaixo, para você ver avaliar aquela seção frente àquele esforço. Tá? E aí, a gente entra com os cálculos, considerando, então, a distância entre os eixos, e aí esse cálculo é para quê? Para pegar aquela carga que essa roda está gerando, você multiplicando pelo esforço dinâmico, então, ou seja, você já majorou ela, né? A carga estática pelo esforço, pelo coeficiente de dinâmico aqui, e você vai dividir por um número n, e esse número n leva em consideração a distância entre eixos e os dormentes, e ele faz o quê? Ele reduz essa carga. A gente viu que, de fato, reduz. Lembra que a gente entrou com aquelas equações? Tem esse autor também que entrou com outros parâmetros, levando em consideração as propriedades mecânicas do aço, e a gente sabe que essa carga não chega 100% no dormente logo abaixo. Então, a gente consegue determinar ou por essa equação ou por essa equação. A gente vai usar essa daqui, mas poderia estar usando essa também. Tem uma diferençazinha de valores entre um e o outro, acaba que o mais clássico é a gente trabalhar com essa daqui. Tá ok? E aí, sim, a gente conhecendo o momento logo abaixo do trilho e conhecendo o momento no centro do trilho, eu consigo fazer o dimensionamento do meu dormente. Tá? Se a seção for igual de fora a fora, basta eu pegar o maior momento fletor. Se não, o momento fletor em cada uma daquelas seções lá. Tá ok? Então, esse aqui são os cálculos que são feitos, a gente leva em consideração aquela carga que já foi determinada e as geometrias aqui. Então, é uma viga, né? A gente está trabalhando com uma viga aqui, o elemento de viga, e todos os esforços já foram determinados. Da mesma forma que a gente fez no trilho, a gente vai fazer o cálculo do maior momento aqui, dividido pelo modo de resistência do dormente, tá? Que é uma característica. E agora a gente entra, então, a gente avançou, falou muito e não falou de geotecnia, né? A gente falou mais de que elementos estruturais. Evidentemente que a gente viu que o avanço dos cálculos de elementos estruturais foram incorporando características geotécnicas, mas sempre voltado para fazer o dimensionamento do trilho e do dormente. E agora sim, vamos ver como que a gente faz para dimensionar as camadas inferiores, aquelas camadas que vão ficar abaixo desses elementos estruturais. Tá ok? Agora o Emerson vai passar essa parte da parte de geotecnia. Obrigado, Emerson. Boa tarde a todos. Vou falar um pouco agora sobre as camadas geotécnicas, né? O professor Rafael falou um pouco sobre os elementos estruturais, que nada mais é do que calcular o momento e verificar se a tensão provocada por esse momento vai ser menor ou maior que a tensão admissível. Já as camadas geotécnicas, a gente vai ter que calcular a pressão aqui logo abaixo do dormente, para chegar aqui no laço,
E pelo método de Talbot, que é essa equaçãozinha aqui, a gente vai calcular uma tensão admissível numa profundidade abaixo do lastro, normalmente aí uma tensão admissível do sublastro, e com isso a gente pode calcular essa altura do lastro. Uma crítica que a gente tem nesse método é que vocês vão ver que, em momento algum, para determinar essa altura do lastro, a gente considera parâmetros do lastro. Então, o Matheus apresentou diversos materiais que podem ser utilizados por lastro, cascalho, arenito, calcário, e independente desses materiais, independente dos ensaios, do modo de resiliência, CBR, vocês vão perceber que, independente do lastro, do material, você calcula uma altura. Então, eu posso ter um lastro de calcário e um lastro de arenito e vai ter a mesma altura, por esse método. Então, independente do modo de resiliência, dos parâmetros mecânicos, vai ter a mesma altura. E isso aí a gente vai perceber mais à frente que não é adequado. Então, aqui, para calcular essa pressão, que é a pressão logo abaixo do dormente, a gente vai ter uma área, que essa área não é a área de contato, a gente sabe que não é a área total do dormente, a gente considera uma área que é a área de socaria, que essa área de socaria aí tem diversos autores recomendando os valores. Brina recomenda que esse C aqui seja em torno de 70 a 90 centímetros, né? E com essa área e a pressão, que é o cálculo que o Rafael mostrou, que é a carga que chega no dormente, né? Então, esse R aqui a gente já tem calculado. Então, a gente calcula essa carga, dividido por essa área, a gente calcula aí a pressão que chega logo abaixo do dormente. Então, qual é a carga que está abaixo do lastro? A gente não tem como calcular essa carga. Então, a gente vai calcular o quê? A tensão admissível que a camada abaixo do lastro suporta. Então, a gente vai calcular essa tensão admissível, e a gente sabe que o pH tem que ser menor que essa tensão admissível. Então, a gente vai calcular uma altura mínima para esse lastro, para que esse pH seja menor que a tensão admissível da camada inferior. Aí existem diversos métodos, né, para calcular essa tensão admissível, utilizando aí o CBR, tem essa equaçãozinha aí, que é muito utilizada, que a gente multiplica por 70, divide por 100, e o Brina também recomenda que, utilizando o CBR, a gente divida essa tensão obtida por um fator de segurança aí, que varia entre 5 e 6. Outro método muito utilizado é desses autores, que para cálculo da tensão admissível, a gente tem que utilizar aqui o MR, que é o modo de resiliência, que é obtido pelo ensaio de triaxial, cargas repetidas que o professor Rafael mostrou, e também considera aqui o número N, que nada mais é do que o número de ciclos, número de eixos que vai estar passando naquela ferrovia. Então, a gente conhece diversas equações na literatura que faz uma correlação entre o CBR e o modo de resiliência, só que a gente sabe que essas correlações não são adequadas, que o mais adequado seria fazer aqueles ensaios de triaxiais que o professor Rafael recomendou. Então, essas correlações existem, possa ser utilizada aí para fazer um pré-projeto, mas o adequado, o recomendado, é que a gente faça os ensaios, obtenha os modos de resiliência, porque um projeto desse já tem várias hipóteses, várias simplificações, várias equações empíricas. Então, se a gente fazer ainda mais correlações, vai ter mais incertezas ainda no projeto, na vida útil da ferrovia. Então, aqui, o número de ciclo, tem diversos autores que recomendam, de acordo com o grupo, valores para esse N, só que, entretanto, esses valores aqui são das ferrovias no século XIX, século XX. Então, esses valores não representam os projetos atuais. Então, o que é que a gente faz? Tem uma equaçãozinha também aqui simples, que a gente vai pegar a quantidade de dias por ano, 365 dias, a frequência, que é a frequência de trens passando naquela ferrovia, o A, que é, meu projeto eu vou estimar que essa ferrovia tem uma vida útil de quantos anos? 10, 12 anos? Então, esse A é isso. R é a quantidade de locomotiva que tem sua composição, 2, 3 locomotivas. N é o número de eixos, cada número de eixos que tem a locomotiva. V também, quantidade de vagão, e também o número de eixos do vagão. Aí a gente obtém esse N para calcular a tensão admissível da camada.
E o subasto? O que a gente faz para dimensionar o subasto? A gente faz tudo de novo. E, novamente, para calcular a espessura do subasto, não importa o parâmetro do subasto, importa o quê? O parâmetro da camada inferior. Então, novamente, faz aqueles cálculos de pressão embaixo e vai e calcula a tensão admissível do subleito. Aí a gente vai substituir o CBR por CBR do subleito, divide por um coeficiente de segurança, determina aí o modo de resiliência, pode usar ou CBR ou o modo de resiliência, que é o mais adequado, do subleito, usa o número N, e aí você vai ter o quê? Você vai ter a altura total. Você tem a altura total, você já obteve a altura do laço anteriormente, você pega a altura total, menos a altura do laço, você tem a altura do sublaço. Simples assim. Então, é um método muito simples para calcular as camadas geotécnicas que a gente tem até hoje, e a principal crítica é essa, porque a gente não utiliza o parâmetro do material para dimensionar a camada dele. Então, é um defeito, vamos dizer assim, desse método, que a gente está tendendo a aprimorar com a utilização de outros métodos mais avançados que a gente vai ver amanhã no curso. Então, os métodos de dimensionamento, tá? A gente passou aqui de forma bem rápida. A gente vai ter condições aí de exercitar isso e entender melhor esses conceitos. A gente ficou muito focado aqui em mostrar o que está por trás, a essência do que, como foi concebida aquelas equações. Foi muito importante esse comentário aqui do Emerson sobre essa consideração em que a gente, depois de todos aqueles cálculos, vamos pensar na história daqueles cálculos. A gente está falando de 1890, 1900, ou seja, antes do avião, né? Bem antigo, são métodos bem consagrados, tá? E sob o ponto de vista do que? Estrutural. A mecânica dos solos ela é recente, perto disso tudo. Então, quando se começou as ferrovias, a abordagem era sob o ponto de vista do que? Estrutural. A gente via o elemento estrutural, a gente via o trilho, a gente via o dormente, as placas de apoio. Então, todo o método que a gente falou aqui foi voltado para essa linha de raciocínio, com que se as camadas inferiores do dormente, elas não entrassem contribuindo de maneira direta, mas sim de maneira indireta, quando a gente considerou aqueles coeficientes de mola, quando a gente entrou com o modo de rigidez, o modo de via, entrou com a questão também do coeficiente de lastro, mas a gente não tem uma abordagem ainda que seria uma abordagem mecanística, empírica, igual a gente já tem hoje no Medina. Tá? Então, essa é uma crítica, porque a partir do momento que eu sei, vejam como que é bem simples, olha aqui, você vai dimensionar um sublastro por essa equação. Eu preciso apenas conhecer a pressão embaixo do dormente, e se eu souber a tensão admissível da minha camada inferior, basta eu saber a tensão admissível da camada inferior, eu vou descobrir a altura desse material que vai ficar entre o dormente e a minha camada. Vamos pensar que eu subleito. Então eu posso botar do jeito que está aqui, posso botar um CBUQ de 30 centímetros, posso botar uma brita de granito, posso botar uma de arenito, independente do material, ou seja, a altura aqui vai depender do material, é uma coisa absurda que a gente está considerando aqui. Mas que foi usado, isso daqui, vários cálculos que eu já fiz, e outros projetistas também fizeram, é isso que a gente apresenta. Mais recentemente é que começou a gente apresentar coisas diferentes, olhar um pouco o quê? De fazer as análises de tensão e deformação. Aí sim, começou a incorporar o quê? O módulo de resiliência, que senão não faria sentido nenhum falar para vocês sobre aqueles ensaios de resiliência. Então, sim, a gente já tem os métodos que a gente está utilizando, a gente tem as nossas análises de tensão e deformação. Se você quiser usar, por exemplo, um próprio software de modelo de elementos finitos, de método de elementos finitos, você vai chegar nessas tensões também. Só que a gente tem, evidentemente, softwares específicos, vamos considerar o efeito tridimensional, dos trios, dormente. Tá? Então, a gente vai mostrar amanhã esses softwares para vocês. A gente fez cálculo em alguns softwares. E a gente, como tem um software que a gente vai mostrar que ele é fornecido para fins acadêmicos, ele é vendido, mas ele é fornecido para fins acadêmicos, a gente vai mostrar como que usa esse software para você obter essas tensões e informações.
depois a gente fazer o cálculo pelo método clássico aqui. Então, a gente vai fazer pelo método clássico, depois vai usar esse software. Ah, legal, mas é um software que comercialmente eu tenho que pagar. Sim, mas então vamos fazer o seguinte, o Medina, também dentro dele, tem um módulo de análise de múltiplas camadas elásticas, né, que é o EMC. Então, a gente pensou da seguinte forma, quem não tem, né, quem não tem cão vai caçar com gato. O que a gente pode fazer aqui? Vamos trabalhar, a partir do momento que eu tenho a tensão embaixo do meu trilho, será que eu não posso usar o EMC? Porque o EMC, o que eu entro? É uma área conhecida, uma carga conhecida, uma tensão. E aí eu calculo as tensões em profundidade, as deformações. Então, a gente pegou e fez um exercício, igualzinho ao exercício, vamos usar o EMC para ver o que a gente vai gerar de tensões e deformações. Então, a gente conseguiu dar uma função para o Medina nesse sentido, a gente utilizando um módulo lá dentro, brincando. Agora, vamos lá. Isso é uma simplificação e a gente está trabalhando com hipóteses das hipóteses, né? Por quê? O AMC foi feito com carregamento rodoviário, que não tem nada a ver com o carregamento ferroviário. Então, é apenas a hipótese da hipótese. O próprio AMC trabalha com hipóteses, ele está trabalhando com a hipótese da hipótese. Mas a gente ficou em algo intermediário entre esse software de cálculo de ferrovia e entre esses cálculos clássicos aqui, tá? Que a gente vai ver, e a gente vai discutir, então, essas questões do porquê que a gente está observando esses resultados, análises críticas disso. Tá? Feitas essas análises críticas, vai direcionar a gente para onde? Para as tendências, para onde a gente vai caminhar, qual sentido a gente tem que seguir dentro do ponto de vista do que dentro do dimensionamento. Eu acho que está muito bem resolvido, ele está falando desde 1890, 1915, a coisa foi avançando, e a gente sabe que a parte superior, os trilhos dormentes, ela já está muito bem resolvida. A gente vai evoluir no sentido do quê? Dos elementos que seriam aqueles que são os elementos geotécnicos, as camadas envolvidas em si. Tá? Então, com isso aqui, o primeiro dia, a nossa intenção era passar isso um pouco mais detalhado, a gente chegou à conclusão que poderia ser muito cansativo ficar explicando cada equação, então a gente trabalhou um pouco mais do conceito que está por trás, e amanhã a gente vai começar, então, nessa parte dos exercícios de dimensionamento, tá? E a gente vai fornecer esse material amanhã mesmo para vocês, tá? Seria a equação, esses exercícios resolvidos, e me parece, eu não sei, que parece ter algumas dúvidas que o pessoal teve, né, antes de a gente finalizar aqui. Não sei se ainda cabe aí no horário, não sei quantas horas a gente está. Quantas horas aí, Ivone, que a gente tem? 5h40, então a gente, era um curso de 1h30, a gente está dentro é um mini curso, né? Então. Bom, antes de ler as dúvidas, né, do pessoal aqui do YouTube, eu queria perguntar para a plateia, né, se tem alguma dúvida. Priorizar que vocês estão aqui com a gente, né? Não sei. Alguém? Oi, boa tarde. Eu vi nas fórmulas aí finais que vocês colocaram muito sobre o lastro, sobre lastro, mas o subleito, ele interfere nessas contas? Porque eu não vi variáveis sobre isso. Sim, o subleito interfere, inclusive aquela parte quando a gente colocou lá, que seria a parte dos ensaios cíclicos, né? A gente tem um subleito envolvido e nessas contas também. Né? Então, o subleito, na verdade, pelo menos nesse método clássico, ele é o que a gente leva em consideração. A partir do momento que a gente conhece a tensão admissível dele, que vai sair a altura do sublastro. Então, esse é o que a gente conhece nesse método. Nos mecanísticos tem que entrar todos, sendo que o subleito é tratado como uma camada infinita. Né? Então, a gente, se tiver um modelo numérico, né, uma modelagem numérica, a gente pode até considerar isso não como uma camada infinita. Tá? Mas hoje a gente trata dessa forma, da mesma forma que é tratado no método de dimensionamento de pavimentos rodoviários. Tá? Então, a gente leva em consideração, sim. E é a única coisa que, em termos de geotecnia, esse método clássico também leva em consideração. Ou o sublastro. Então, a gente leva em consideração esses dois, tá? Para poder dimensionar. Então, o subleito é sempre considerado, sim. Tudo é feito para que o subleito possa resistir. Sim. Obrigada. Eu não consegui voltar aqui o slide, mas naquela equação de tensão admissível,
Quando você vai calcular a altura total, você entra ou com CBR, se você quiser usar o CBR, do subleito, ou você entra com o modo de resiliência do subleito. Aí você consegue calcular a altura total. E a altura do lastro, você coloca esses parâmetros do sublastro, e aí você tem a altura total. A altura do lastro, você consegue a altura do sublastro. Então, o subleito entra no método clássico, sim, nessa parte. Mais alguma dúvida aqui da plateia? Ou podemos ler as dúvidas do pessoal do YouTube? A turma do fundo aí não tem dúvida, não? Então, Rafael, a tensão admissível é no topo do trilho? Não, a gente, quando fez o cálculo da tensão admissível, a gente passou por vários processos que era para quê? Para obter o que seria o momento fretor, né? E depois a gente pega esse momento fretor e pega as características, as propriedades do aço, né? E aí te divide e vai obter a tensão admissível. Então, a gente está calculando o que seria a solicitação desse trilho, tá? Então, por isso que a gente fez todo aquele cálculo de momento fretor, leva em consideração o trilho, a seção do trilho para isso. No trilho também, a gente tem outras considerações que não foi foco aqui no estudo, como tem aquela imagem que o Rafael mostrou, dos esforços de dilatação. Então, tem também um cálculo extenso para você calcular o comprimento desse trilho, para você ver esses esforços de dilatação, tem as tábuas de junção, tudo tem que ser bem calculado. Também tem que calcular a tensão no contato trilho-roda, que essa tensão a gente tem que calcular com a resistência ali do boleto, para diminuir os desgastes aí no boleto, então tem que calcular essa tensão roda-trilho. E a gente só mostrou aqui a tensão admissível para fricção. Então, a gente calculou um momento, porque aqueles métodos, pegou o modo de resistência do trilho e viu se o trilho resiste à fricção. Mas existem vários outros cálculos no trilho que a gente tem que fazer para um dimensionamento completo. A próxima pergunta é: trabalha segmentos homogêneos também no dimensionamento? Caso sim, qual extensão seria considerável como mínima para a ferrovia? Bom, segmentação homogênea é um conceito assim, muito importante, não só para pavimentos, né, mas túneis, a gente tem que fazer segmentos homogêneos. Então, em obras lineares, sempre é bom trabalhar com segmentação homogênea. Então, vamos supor, se eu estou trabalhando com uma ferrovia que eu vou construir, a segmentação homogênea inicialmente pode partir do subleito. Diferentes subleitos, eu teria ali um segmento homogêneo, partindo do pressuposto que todos os materiais acima, né, a superestrutura, seriam os mesmos materiais, o mesmo laço, o mesmo trilho, o mesmo dormente. Então, isso seria uma segmentação homogênea por meio do subleito. Agora, se eu for mudar os materiais, eu também segmentaria. Isso pensando num trecho novo, mas vamos pensar em gerência de pavimentos, né, que a segmentação homogênea é muito para gerência de pavimentos também. Então, principalmente, né? Então, a gente pode pensar da seguinte forma: como que eu tenho trabalhado com segmentação homogênea em ferrovia? Então, olha só, a tecnologia embarcada que a gente está trabalhando, a gente usa acelerômetros. Então, à medida que eu ando com o trem e eu tenho esses acelerômetros, eu vejo os padrões de comportamento do meu pavimento. Então, é como se eu tivesse lá um cardiograma, né? Então, eu estou seguindo uma determinada linha aqui, ela subiu, foi para outro patamar, veio para outro patamar. Então, ali eu consigo fazer uma segmentação homogênea. Em pavimento rodoviário, eu vou fazer isso por quê? Por deflexão. Isso pela norma da ASTO, mas eu posso, inclusive, incorporar trincamento em pavimento rodoviário também. Na ferrovia, tem várias formas de você fazer isso. Você pode ver pela deflexão, se você tiver condições de medir as deflexões, você pode ver. Só que, imagina você, num pavimento, né? Vamos pegar uma ferrovia de 1.000 quilômetros, sair de ponta a ponta medindo deflexão, você vai gastar uma vida para fazer isso. O acesso é bem diferente, a gente não tem as técnicas, não tem um FWD para andar sobre o pavimento ali. Então, se você tiver uma tecnologia embarcada, você consegue fazer isso. Então, você tem os que vocês falam, locomotiva de controle, lá você tem dados. Como esses dados estão sendo utilizados, às vezes está sendo utilizado mais para ver desgaste em trilho, outras coisas, mas você pode usar esses dados para outras finalidades. Então, a nossa pesquisa, onde a gente está trabalhando junto com o professor Flávio Barbosa e uma equipe de outros professores da Unesp, de Portugal, tem vários pesquisadores que estão trabalhando com tecnologia embarcada, um projeto junto com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e com isso a gente consegue fazer a segmentação homogênea e mais, se a gente quiser obter o módulo de via também.
de forma dinâmica. Tá? Então, a gente está caminhando por esse caminho, que é dentro da premissa aí da empresa, do governo, né, que ele está querendo o quê? Aumentar o volume transportado e aumentar a carga transportada com maiores velocidades. Então, você tem que ter tomadas de decisão. Então, a segmentação homogênea é muito importante nesse sentido. Tá? Então, eu vejo dessas duas formas, a construir e construído o caminho que eu consigo delinear, e esse e outros que a gente pode observar também. Tá? Tem outros carros de controle que se usa na ferrovia. A próxima pergunta, como falado no início de ferrovias, sem o sublastro, a equação de tensão-altura do lastro é adotada? Aqui, na verdade, está meio confuso. Outra, uso o parâmetro do subleito no lugar do sublastro? Foi o que a gente fez aqui, o último exercício, né, que a gente mostrou ali, não em termos de números, mas você pode ter ou não a presença de sublastro. Se você for considerar a presença do sublastro, você considera a tensão, você vai dimensionar um lastro para ser apoiado no subleito. Depois você faz o cálculo para o sublastro e faz a diferença de um para o outro, você descobre a espessura do sublastro. Tá? Que foi o cálculo, o Emerson até comentou aqui, em relação a esse método, né, que a gente faz. Então, você tem que levar em consideração, sim, os parâmetros. Em função do que você quer, você vai considerar a tensão admissível ou do sublastro ou do subleito. Tá? O pessoal está querendo saber qual é o software que vai ser utilizado amanhã. A gente vai utilizar o Systrem, tá? Que é um software comercial. Para fins acadêmicos, você pode utilizar. A gente não vai rodar ele aqui, a gente vai só mostrar as telas que a gente gerou, para mostrar assim, quais são as tensões que a gente encontrou nesses métodos, quais vão ser as tensões que a gente encontrar lá no Systrem, e a gente pegou, vamos utilizar também, então, o quê? Vamos utilizar o AMC do Medina e vamos determinar essas tensões, essas deformações. Seria nesse sentido que a gente determinou essas tensões. Tá? Tem mais duas questões aqui. As cargas laterais são consideradas no dimensionamento, principalmente quando há trecho em curvas? São? E foi o que a gente colocou logo no começo ali da aula. A gente tem diversos esforços atuando na ferrovia. Tá? Então, a gente tem esses esforços que foram comentados aí na pergunta, de temperatura, vários outros. Então, a engenharia a gente vai simplificando, né, os nossos modelos, de tal forma que nos cálculos aqui a gente leva em consideração os esforços que seriam os esforços dinâmicos. Essa questão da curva entra naquele coeficiente dinâmico, né? Então a gente acaba incorporando isso lá. Então é um parâmetro, vamos dizer assim, empírico, que a gente coloca lá de uma maneira que representaria todos os esforços. Então, esse esforço existe, em tese ele estaria ali representado pelo coeficiente dinâmico. Tá? Então, a gente acaba não sendo tão específico assim, e o nosso carregamento é vertical. Né? Então, é um carregamento estático que a gente majora para tentar simular esse carregamento dinâmico, vertical. A última dúvida seria enquanto ao dormente. Estão querendo saber se existe alguma pesquisa para a fabricação de dormente à base de pneus, tipo reaproveitamento. Bom, se existe, eu não tenho ciência disso, mas a gente colocou lá que tem os dormentes sintéticos. Né? Então, todo o caminho que a gente puder buscar em termos de sustentabilidade é sempre bem-vindo. Né? Eu não sei como que seria o comportamento, né, desse dormente, mas talvez ali, quem sabe, de alguma forma incorporar isso, amenizar as tensões embaixo do dormente, teria que realmente pesquisar, mas essas soluções que a gente usa elementos sintéticos, quanto mais voltado para a sustentabilidade, melhor. Então, acho que é um caminho esse pensar, não sei como seria isso, mas não tem, que eu conheça, eu não conheço, tá? Essa pesquisa. E tem que caminhar nesse sentido, sim, da gente aproveitar os materiais, tá? Principalmente aqueles que não, né, a gente descartaria. Né? O Emerson. Só completando, voltando àquela pergunta, se a gente não tiver o sublastro, o que acontece? O lastro, quando a gente vai dimensionar ele, a gente dimensiona ele com a pressão que chega nele, a pressão abaixo do dormente, e a gente tem que transmitir para a camada inferior a ele uma tensão
que essa camada suporte. Então, independente se ela seja a camada de sublastro ou a camada de subleito, se for a camada de subleito, a gente vai usar os parâmetros do subleito e calcular a altura do lastro. Então, a pergunta é essa: se não tiver sublastro, como é que a gente calcula o lastro? É exatamente isso, a gente considera os parâmetros da camada inferior e calcula o lastro. É só isso. Bom, eu acho que terminaram as perguntas, né? A plateia aqui não tem mais perguntas. Gostaria de fazer o encerramento do nosso primeiro dia do minicurso. Amanhã a gente vai ter essa segunda parte, que seria os exercícios de dimensionamento a partir dos métodos clássicos e com a utilização do software. E também vamos finalizar falando do que? Das tendências, né, enquanto a mecânica dos pavimentos e em questão da gerência dos pavimentos. Gostaria de agradecer a presença de todos, tanto da plateia presencial como online, e aguardamos vocês amanhã. Obrigada.